que é um evento lindo, porque Deus se manifesta a ele e ele fala assim, você vai libertar o meu povo. Ele fala, mas com quem que eu tô falando, caramba? Aí Deus se manifesta dizendo assim, eu sou. Quem é você? Eu não sou uma pessoa. Eu existo, eu sou tudo, em todo lugar. Desde sempre e para sempre, eu sou. É assim que ele se manifesta. Moisés vai e ali começa com uma história que todo mundo conhece, que é das 10 pragas. Porque Moisés vai falar com o faraó e fala assim, deixa o meu povo ir. Ele fala, não. Deixa o meu povo ir. Não. Então, Deus vai mandando as pragas e ele manda 9 pragas. Beleza. Na 10ª praga, o coração de faraó ainda estava duro. E ele falou, não, vocês não vão. E a 10ª praga era uma praga conhecida como o anjo da morte, que ia levar, ou ia matar, vamos assim dizer, o primogênito de toda a família. E é nessa ocasião que Deus lança a tal da Páscoa, que é a passagem de libertação do povo que era cativo para uma condição de liberdade. Você colocou Páscoa como passagem de libertação. A gente pode entender dessa forma a princípio, né? Existe pelo que eu sei, pelo que eu conheço, existem 2 conceitos de Pessá. Um é da passagem de uma condição de escravidão para a liberdade, e a outra é de passar por cima, como quem passa por cima avançando, destruindo, tipo, entendi. Quem passa por cima, assim, como ele saiu atropelando mesmo os egípcios, né? O que acontece? Que alguém que tiver curiosidade, é uma leitura muito legal, está em Êxodo capítulo 12, tem ali a descrição da Páscoa. Então ele fala, é isso que você vai fazer, Moisés, fala para o povo, separar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, era normal você sangrar o cordeiro, mas pegue esse sangue, com o cordeiro que vocês mataram e o sangue vocês vão preparar uma refeição. Essa refeição incluía um cordeiro, pães asnos, que são pães sem fermento. O que é um pão sem fermento? O pão normalmente fermentado, ele levava um tempo para inchar, né? Mas o pão sem fermento, você assa ele rapidamente. E vocês estejam preparados, fazendo o seguinte, nesta noite, vamos entender que noite é depois das 6 horas da tarde. Quando o anjo passar, ele vai recolher os primogênitos, no sentido da morte. Mas aqueles que tiverem o sangue do cordeiro pintados nos umbrais das portas, esses serão poupados. Existe um significado para isso muito interessante, né? E nessa noite, o anjo do Senhor passou, e todos aqueles que entenderam as direções e cumpriram essas direções, tiveram as suas famílias poupadas da morte dos seus primogênitos. E nesta mesma noite, a direção era, se preparem para vocês saírem, porque às pressas nós vamos sair. Normalmente, interessante, eles tinham que estar calçados, eles tinham que matar esse cordeiro, não podiam quebrar os ossos desse cordeiro. Existem muitos simbolismos, cada um deles é loucura, muito legal, uma loucura. Ervas amargas, que tinha que comer junto e tudo mais. Tinha que comer junto, e nesta noite Deus proporcionou esse evento que foi o maior êxodo conhecido na história da humanidade. Existem êxodos muito grandes, mas que foram aos tempos, ao longo de anos, né? Sim. Como, por exemplo, o próprio êxodo da Venezuela, nessa fase terrível, né? De milhares, para não dizer milhões de pessoas saírem, mas num só dia, em num só evento. Esse foi o maior êxodo da história de um povo deixando uma nação, indo para outra nação. Acredite-se que haviam ali entre 1,5 milhão de pessoas, se considerar as mulheres, os filhos e tudo mais, fora os animais, que eram muito importantes para carregar todas as coisas, né? Aquele filme de 1970 retrata bem isso. Tem um mais recente que tá até na Netflix. O mais recente que tem é feito pela pessoa da Record, né? Que fez. Tem um filme animal. Tem um bom que tá antigo, de 1970? Não, tem um novo. Ele chama Deuses do Egito. Deuses e Reis. Deuses e Reis não tá na Netflix. É mesmo? Oxe, é um filme longo, de tipo 2 horas e meia, mas é muito legal. De hoje, 2 horas e meia é nada, né? É o que retrata Deus como uma criança. Oppenheimer, 4 horas de filme, cara. O Oppenheimer. Sabe, posso dar um spoiler desse filme aqui? Não pode. Fala aí, põe em mim aqui. Fica chateado, mas vou dar um spoiler. Mas também essa história é muito conhecida, né? Spoiler para ninguém. Spoiler da história de Moisés. Mas Deus,
retratado nesse filme na forma de uma criança. É irado. Olha É isso, muito cara. louco. É liberdade poética, né? É liberdade irado. poética. E Moisés, ele foi criado no Egito como uma espécie de líder e general. Uhum. Quando ele tem um encontro com Deus, 40 anos depois, tantos anos depois, na sarça ardente, essa criança vem assim, ó, e ele fala assim, quem é você? Aí a criança fala assim, quem é você? Aí ele fala, eu sou um pastor de ovelhas. Aí ele fala, puxa, que pena, eu tava procurando um general. Eita! Eu tô precisando de um general para guiar o meu... Peraí, pastor, peraí. Você que está assistindo esse corte aqui, se você quiser assistir esse conteúdo na íntegra, é só clicar aqui e acessar esse conteúdo completo. E se você ainda não é um inscrito no Podcast Sem Filtro, clique aqui. Para de dar mole, meu irmão.